Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino mulheres a fazerem quiltings incríveis usando a máquina de costura doméstica sem precisar de réguas ou pezinhos de quilting livre em 30 dias ou menos. Já pensou você fazendo quiltings fenomenais em menos de 30 dias? Quiltings como este daqui, usando linhas especiais, sem se estressar, sem medo de que a linha arrebente e usando o pé de máquina de costura reta. Já pensou? Eu sei que quando as pessoas olham este tipo de quilting aqui, com um matelassê tão pequenininho, com curvas tão perfeitas, elas acham que essa história de quilting fácil é uma promessa boa demais para ser verdade, né? Mas se eu consigo, com a minha deficiência, fazer quiltings incríveis, por que você não vai conseguir? Eu tenho certeza que você só precisa aprender a técnica certa. E a boa notícia é que você está no lugar certo. Nós estamos no Esquenta, em plena semana de Esquenta. E ainda temos vários conteúdos bacanas antes da gente começar a semana de quilting fácil. E se por um acaso você ainda não está inscrito para participar da semana de quilting fácil, tem um link aqui embaixo onde você pode fazer a sua inscrição totalmente gratuita. E não se preocupe, esse super evento será online. Você vai poder assistir aí da sua casa. Basta você ter um celular, um computador ou um tablet e uma rede de internet para poder assistir às aulas. E eu separei um conteúdo incrível para você conseguir simplesmente destravar no quilting e perceber que quiltar é tão simples quanto costurar com a Bia Abdala. Essa peça, por exemplo, ela é uma necessairezinha organizadora, que tem um monte de detalhes aqui, mas o tecido dela é um tecido muito específico. Qual foi o quilting que eu optei por fazer nessa peça para ficar bem harmoniosa? Foi um quilting exatamente na divisão da peça. Eu fiz um matelassê exatamente nos quadradinhos da peça. Isso deu estrutura para minha peça, mas não ficou muita informação. Então, este é o tipo de peça que você vê exatamente o que você pode fazer ou não. Neste caso, como é uma peça super estampada, eu poderia ter feito um quilting cheio de arabescos, cheio de corações. Mas eu achei que o ideal para essa peça seria o quilting paralelo, o matelassê. E foi o que eu fiz e casou perfeitamente. Este é um outro exemplo de peça onde eu fiz o quilting. Era apenas um tecido de cor única com esta parte de quadradinhos aqui. E daí eu optei por fazer um quilting aqui pelo avesso da peça, você consegue ver. Eu fiz um quilting de círculos e pintei os círculos. Daí eu fiz um quilting crazy em toda a volta dos círculos. Aqui nos quadradinhos eu fiz um quilting reto, acompanhando o desenho dos quadradinhos, e aqui um quilting paralelo, de linhas paralelas. Então é um quilting simples e olha que espetáculo que ficou essa peça. Essa daqui é uma outra peça, onde o quilting aqui, por incrível que pareça, foi apenas pontos decorados. Sim, eu peguei em todas as costuras, o tecido já era assim, era um tecido todo imitando patchwork, mas é um tecido assim, o tecido já era todo de quadradinhos. E o que eu fiz? Eu fiz pontos decorados com a minha máquina exatamente em todas as junções dos quadradinhos. E isto sim também é quilting, mesmo sendo um ponto decorado, porque o quilting nada mais é do que costuras que vão unir a parte do tecido com a manta e com o forro. Aqui é um outro exemplo de quilting, ó. Eu fiz um quilting totalmente com o pé de máquina de costura reta, mas eu fiz um quilting todo cheio de detalhes. Isso daqui eu vou fazer uma frente de almofada com esta peça. E eu decidi que um lado vai ser deste jeito e o outro lado eu decidi pintar. Então, quando eu enjoar do lado todo colorido, eu simplesmente desviro a minha almofada e eu vou ter uma almofada dupla face. Veja como que você consegue, com materiais alternativos. Eu usei lápis de cor, giz de cera para fazer essa pintura. Já lavei essa peça, não sai e fica incrível.